falar principalmente para você, trabalhador e trabalhadora brasileira, que eventualmente aposta ou apoia a direita e a extrema-direita nesse país. O que a experiência recente da Argentina ensina em tempos de eleição, já que é esse ano aqui no Brasil, para o trabalhador brasileiro? Então, hoje é dia de reflexão. Em um ano eleitoral, cada voto carrega consequências que ultrapassam o entusiasmo das campanhas, os slogans de ocasião. É preciso olhar além das palavras de ordem e examinar experiências concretas. E, nesse momento, poucos exemplos são eu diria, tão didáticos quanto o da Argentina sob o governo de Javier Milei. A promessa era simples, sedutora, né, como toda a direita faz: cortar gastos, reduzir o tamanho do Estado, combater privilégios e domar a inflação que corroía o poder de compra lá na Argentina. A realidade, porém, mostrou-se mais complexa e dolorosa para a classe trabalhadora de lá. Por exemplo, na prática, o que muda com a polêmica é a reforma trabalhista que o Javier Milei coloca. A proposta desse presidente, que abre espaço para pagamentos de salários, qualquer moeda, e até mesmo em comida ou moradia. Uma outra mudança está na jornada. O dia de trabalho pode ir de 8 para 12 horas. Veja só, de 8 para 12 horas, e o chamado banco de horas trabalha mais um dia, folga ou reduz em outro. É o funeral das horas extras pagas. É o funeral, não é? A reforma já passou pelo Senado, está fazendo ajustes. Enquanto isso, os sindicatos realizam a quarta greve geral contra o Milei. Quarta em 2 anos, parando o transporte e boa parte da indústria. A Argentina enfrenta uma crise econômica profunda. O peso tornou-se a moeda de pior desempenho frente ao dólar, acumulando aí perdas superiores a 30%. O Banco Central deles precisou intervir no mercado vendendo reservas para conter a escalada da moeda norte-americana. São medidas emergenciais que revelam instabilidade estrutural. É verdade que a inflação, por exemplo, antes na casa dos 3 dígitos, começou a recuar muito pouco. Também é fato que o desemprego quis entrar numa queda agora no segundo trimestre de 2025, mas entrando no primeiro trimestre de 2026, pouco mudou. Os números isolados não contam a história completa e é preciso que você entenda. A economia mostra sinais de contração. O consumo lá segue pressionado e o poder de compra da população continua fragilizado. Quando a renda não acompanha os preços, a estatística perde seu brilho. E, além disso, propostas de flexibilização trabalhista renderam temores históricos lá. Ampliação de jornadas, redução de garantias, enfraquecimento de direitos são apresentadas como modernização, viu? Mas levantaram uma pergunta incômoda: modernizar para quem? Quando
a competitividade depende de menos proteção ao trabalhador, o equilíbrio social se torna frágil. A insatisfação do povo, a insatisfação popular, também cresceu. Pesquisas apontam desaprovação superior a 50% a aprovação do governo. O risco país disparou após derrotas políticas do governo, aumentando a volatilidade financeira. Promessas de mais incentivos em saúde, promessas de incentivos à educação, surge como uma tentativa do Milei de uma resposta, mas enfrentam o desafio de um orçamento comprimido, muito comprimido. A lição que emerge não é simples nem maniqueísta. Governar em meio a uma crise estrutural exige escolhas difíceis. Contudo, há uma diferença entre ajustes responsáveis e rupturas abruptas que desorganizam a vida cotidiana. Reformas econômicas não são neutras, impactam salários, direitos, serviços públicos e perspectivas futuras. E é preciso que o trabalhador brasileiro perceba isso, que não entre no encanto do discurso fácil, assim como os argentinos entraram. Em qualquer democracia, o voto não é apenas um gesto simbólico. Ele define o rumo das políticas públicas e o modelo de sociedade que se pretende construir. Antes de optar por discursos radicais, eu repito, sejam eles de qualquer espectro ideológico, vale observar experiências recentes, analisar dados concretos e ponderar quem ganha e quem perde com determinadas propostas. A história latino-americana, a história da América Latina ensina que soluções simplistas com problemas complexos costumam cobrar um preço alto. Informar-se, comparar e refletir são atos de responsabilidade cívica, porque, no fim das contas, trabalhador e trabalhadora, as consequências das urnas não são abstratas, elas se materializam no emprego, no seu salário, na mesa e na dignidade cotidiana de milhões de pessoas. Pense nisso. E não cante assim, chore por mim, Argentina. Estou desarmando a tendinha.